Depois de um primeiro semestre quietinho e na sua, o Corinthians, no espaço de um mês, se tornou o principal centro de contratações do Brasil. Quem diria? O Timão está constantemente aí trazendo e especulando grandes nomes para reforçar o time do Corinthians. Como sempre, a mídia já começou a bater no time. Os mesmos jornalistas que falavam antes de como o Coringão era fraco com seu time, agora falam do absurdo financeiro que é o Corinthians estar gastando com contratações. E eu tô aqui para poder bater um pouco nesses argumentos e explicar algumas meias-verdades que vêm sendo faladas sobre o Timão, beleza? Vamos lá. Primeiro, foi dito, principalmente o Bruno Vicari e outros jornalistas, falando sobre o absurdo, o crime do Corinthians trazer jogadores enquanto atrasava o salário da base ou de outras modalidades. Em primeiro lugar, eu não tô aqui pra defender a gestão de ninguém, tá? Não ganho nada com falar bem do Duílio ou falar mal. O que eu tenho que passar é o que eu acredito como verdade. Isso posto, eu não quero ser hipócrita, nem falar mentira pra vocês, mas tem que saber que o que sustenta um clube é o futebol principal masculino. Não tô colocando nenhum juízo de valor quanto a isso, tá? Mas é fato que as maiores cifras do futebol vêm da categoria masculina profissional. Todos os outros setores, como as categorias de base, os esportes amadores e outras modalidades, eles dependem do futebol principal. Porque a gente tá falando aí de 300, 400 milhões de reais, cara. Enquanto outras áreas pegam 1, 2 no máximo. Então, o carro-chefe de um clube é o futebol. Isso não é desculpa, porque dá para fazer gestões mais responsáveis com outros setores para que eles andem por si. Como o Corinthians tenta com o futsal, faz com o futebol feminino, trazendo ali patrocinadores. A própria categoria de base, sempre na copinha tem um patrocinador só da categoria de base. Mas ao longo do ano todo, o que faz o futebol andar no clube é o setor masculino principal profissional, que é o que a gente mais vê na TV, o que tem mais mídia no Brasil. Então, não dá pra gente falar que investir no futebol principal não chega no futebol de base ou do amador, porque uma coisa está relacionada com a outra. E por que uma coisa está relacionada com a outra? Porque as receitas no futebol, elas estão totalmente atreladas ao resultado esportivo. Diferentemente de outras áreas, como por exemplo uma empresa que vende roupa, ela não tem um resultado esportivo, mas sim um resultado financeiro. Ela segue mais uma lógica de investimento, de economia, de contratação, diferente do futebol. O futebol, ele é totalmente, a renda dos times é totalmente ligada ao desempenho em campo. Quando o time tá bem, ele ganha em premiações, tá? As federações pagam muito dinheiro de premiação. Vídeo próprio Flamengo em 2019, quando ele ganhou a Libertadores e o Brasileiro, ele ganhou muito dinheiro. Eu tô falando na casa de 100, 200 milhões de reais. Quando você tá numa fase boa, ganhando títulos, você consegue também trazer patrocínios maiores. Por quê? Você tem um poder de barganha. O Corinthians hoje, ele joga só o Brasileiro. E tem outras equipes jogando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, obviamente, elas estão tendo mais transmissões na TV, ou seja, direitos de TV. Elas, quando vão chegar no patrocinador, elas apresentam, olha, eu passo de sábado, domingo, quarta e quinta, toda semana. Então você ir à frente das competições, você traz isso. A gente lembra na Libertadores que o Corinthians não tinha patrocinador master e ele joga a final com o patrocinador master. Se ele não tivesse jogado aquela final, ele nunca ganharia aquele dinheiro. Então, você estar em cima, estar jogando bem, faz total diferença para quanto você vai receber. Está totalmente ligado o resultado esportivo com os ganhos. E o que eu tô querendo dizer com os ganhos? Primeiro, o Corinthians, ele não comprou os jogadores. É óbvio que o time do Corinthians está numa crise financeira, deve R$ 1 bilhão, então não tem condição de pegar 30 milhões, 40 milhões e ir lá e pagar. Ele foi direto em oportunidades de mercado, casos já fechados do Juliano e o Renato Augusto. Esses caras, eles têm um custo sim de salário, porém, não é nada diferente de outros cantos. Por quê? O Corinthians, o ano passado, tinha uma das folhas salariais mais caras do Campeonato Brasileiro e teve um desempenho ruim no torneio. Por quê? Não é porque tava pagando muito, é porque tava pagando muito errado. Com jogadores que não davam dentro de campo o resultado que se esperava. Se você acha que um jogador vai receber 50, 40 mil jogando no Corinthians, isso não existe. Os salários são nas casas dos 400, dos 300, dos 700, dos 800.
Então, logicamente, o que é melhor? Você pagar 300 mil para 4 jogadores que não vão render tanto, ou 800 mil para um e 700 mil para outros que vão chegar e jogar, como o caso de Renato Augusto e Juliano? É óbvio que é a segunda opção. O que o Corinthians fez, que eu acho louvável, foi um realocamento. Desde o início do ano, o Corinthians procurou vender jogadores, negociar para aliviar a folha e conseguiu aliviar mais de 4,5 milhões de reais. Guardar esse dinheiro não é mais inteligente do que investir. Por quê? 4 milhões de reais, certo? Beleza. Se o Corinthians resolve, eu não vou contratar ninguém, eu vou ficar com esses 4 milhões, vou liberar mais, vou liberar aí 5 milhões de reais por mês da folha. Vai chegar no final do ano, o Corinthians vai ter 60 milhões de reais. Legal, economizou 60 milhões de reais. Mas ele vai terminar em 12º. Por quê? Querendo ou não, você precisa de bons salários para ter bons jogadores. Sem bons salários, sem investimento, você não tem jogadores. Aí o Corinthians vai terminar em 12º. Ele vai ganhar muito menos dinheiro, não vai jogar Libertadores, vai jogar Sul-Americana, vai entrar em outra fase da Copa do Brasil. Então esse resultado negativo, ele economizou 60 milhões? Economizou. Mas o que ele ganhou? Reduziu muito o que ele poderia ganhar de competições. Agora o Corinthians pega e fala, não, eu reduzi minha folha em 5 milhões. Eu vou adicionar mais 2 com bons jogadores. Aí ele adiciona mais 2 e economiza 3. Bom, o Corinthians já vai economizar aí mais ou menos 30 e poucos milhões de reais. E ele termina em quinto lugar. Classifica para Libertadores, ganha a premiação da CBF, premiação da Globo e joga Libertadores no ano que vem, que dá muito mais dinheiro. Ele vai receber mais grana do que ele receberia economizando esses 5 milhões por mês, com uma diferença de 2. Entendeu? Então, se ele paga o melhor salário, a conta fecha. Porque ele consegue ter um time melhor em campo, consegue ter mais rendimento e ganhar mais com competições, com direito de TV, com o próprio patrocínio. Entende como funciona isso? Porque cara, o time com o Roger Guedes, Juliano, talvez o William, talvez o Renato Augusto, dá opções. A gente já viu com o Renato Augusto e o Juliano como o time melhora. Cada ponto que o Corinthians conquista é mais dinheiro. Porque você terminar em quinto dá muito mais dinheiro que você terminar em 13º. O Corinthians, um clube de futebol, não é uma empresa que ele precisa dar um lucro batido ali, ó, isso e aquilo. Não, ele tem que se funcionar em si. E para ele funcionar, ele precisa estar bem em campo. Então, além de você pensar só em números e economizar dinheiro em termos de valores, você tem que economizar inteligentemente, tendo um time que cabe no seu orçamento, mas que não precisa salvar tanto dinheiro assim. Porque esse dinheiro, ele existe. O Corinthians vai receber os 150 milhões da Globo, vai receber de patrocínios, e não acha que o time vai pegar dinheiro e pagar conta. Nenhum time faz isso, tá? Enquanto paga conta, o time precisa sobreviver. Não tem como você fechar uma equipe e só ficar pagando conta. Nenhum clube faz isso, nem o Flamengo. É uma falácia. O Flamengo investiu muito em salário enquanto ele pagava a conta. Só que ele investiu certo para ter um bom time. Ele formou jogadores na categoria de base para vender caro. E é isso que o Corinthians tem que fazer. Não adianta só jogar os moleques lá pro profissional. Se o time vai mal, ele não vai conseguir vender ninguém. O Corinthians tem que fazer exatamente isso que está fazendo. Ter bons jogadores, aproveitar essas oportunidades de mercado, pode ter uma folha salarial alta. Não é problema ter uma folha salarial alta. Só que tem que ser uma folha salarial alta que dá resultado dentro de campo. Anteriormente, o Corinthians tinha uma folha, mas muito inflada, com jogadores que não jogavam. É melhor você ter menos jogadores no elenco, com uma folha salarial mais alta, mas com jogadores qualificados. Então, o Corinthians não tá fazendo loucura financeira trazendo esses jogadores. Ele tá gastando um dinheiro que ele já tem, porque o Corinthians arrecada muito de uma maneira melhor. Entende? Esse dinheiro do que o Corinthians arrecada, ele gira em caixa. Não dá pra pensar que ele vai pegar o dinheiro da Globo e vai guardar tudo pra pagar a conta. Ele tem que fazer a roda girar. E nessa equação a gente tem que colocar a volta do público. O Corinthians conta que pelo menos no começo em 2022 vai voltar o público na arena. E durante o ano de 2022 inteiro, de acordo com os acordos com a Caixa, o Corinthians vai receber o dinheiro da bilheteria que ia pro fundo da Caixa durante um ano pro próprio Corinthians. Então a gente pega aí mais ou menos 60, 70 milhões que podem chegar o ano que vem. Ainda mais se o time estiver em boa fase, estiver jogando Libertadores, que é sempre um jogo que dá muito público, tiver a saudade danada que o pessoal tá de ir para um jogo.
Então, cara, é um jogo win-win pro Corinthians, é ganhar e ganhar. Investir agora é uma cartada do Duílio para poder aproveitar as oportunidades de mercado, montar um time competente, conseguir vir forte pro ano que vem, disputando campeonatos grandes e fazer a roda girar. Não viva no mundo da Alice em que o time vai pegar todo o dinheiro e pagar a conta, porque isso não existe. Tem que pagar a conta, tem que economizar, mas também tem que fazer a roda girar e tem que sobreviver enquanto uma equipe de futebol. Conseguiu entender um pouco mais do que eu tô querendo passar? Só quero dizer pra vocês que essa falácia de que o Corinthians está fazendo loucuras financeiras não existe. Sormani, Rizek, qualquer outro cara que falar sobre isso, pense nessa argumentação que eu dei para poder formar a sua opinião sobre o Corinthians. Bom, no mais é isso. Quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!